Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trânsito Futebol Clube, conteúdo sem enrolação. Então pessoal, hoje aí teve uma reunião aí no Ministério da Gestão, junto com as categorias das polícias da União, PF, PRF, DPEM, né? E nós vamos falar agora sobre esse assunto. A reunião foi feita, né? A proposta foi realizada aí pelo governo federal, só que a proposta ela não foi ruim, né? A proposta foi péssima, né? E é isso que a gente vai bater agora. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like se você gostou e ativa o sininho para a gente estar sempre trocando uma ideia. Então, foi aí na data de 28 de novembro, no período da tarde, receberam o DPEM, receberam o PRF, receberam o pessoal da PF, né? Então, o assunto reestruturação. A proposta que foi feita não foi nada boa, né? Primeiro passo foi feito com o DPEM, né? O DPEM teve aí uma notícia que não foi muito legal, porque o governo quer explicações, né? Quer justificativas jurídicas para que a carreira seja considerada como uma categoria de nível superior, né? E não foi feita em virtude disso, não avançou, não foi feita proposta nenhuma no que se refere à tabela salarial, né? Então parece aí que no decorrer aí dos próximos dias o DPEM vai correr atrás dessa demanda aí, tá? Que é a questão do nível superior, que ainda não é considerado o cargo da Polícia Penal Federal, beleza? Então esse ponto aí do DPEM ficou aí um pouquinho atravancado, né? Outra situação, né? Então 2 horas da tarde foi aí a PRF e no final da tarde receberam a PF. Então foi feita aí uma proposta que eu digo que não foi nada boa, que é o quê, né? O governo, né, através do seu Ministério da Gestão, propôs aí uma reestruturação, mas com verdadeiras armadilhas, né? Primeira armadilha, né? A criação de uma categoria, na verdade, uma classe acima, né? Então a PRF dividida em 18 níveis criaria mais duas para cima, né? Então esse ponto aí foi extremamente negativo, né? E é óbvio, já foi rechaçado de pronto, né? Outra questão é que essas duas classes para cima receberiam os devidos reajustes, né? Mas como não tem ninguém ocupando essas classes, elas seriam ocupadas ano que vem, né? Ou seja, praticamente custo zero, mas eles fariam reajuste de 5% para cada classe, pelo menos é o que eu entendi. E 2024, reajuste de 0%. Tá? 2025 seria de 5%, 2026, 11%. Então, no total, a gente tem aí aproximadamente, efetivamente, 16%, mas com essas categorias para cima, a gente teria o final de quase, vamos lá, R$ 22.000 para a Polícia Rodoviária Federal. Não dá nem 20% em 3 anos. A proposta é realmente eu não vou dizer ruim, não, ela é péssima, ela é muito ruim. Então, é óbvio, foi recusado de pronto, né? Na Polícia Federal, se a proposta era ruim da PRF, da Polícia Federal ela é aviltante, né? Por quê? A da PF são os mesmos índices, só que eles querem criar duas classes para cima e criar, né, a categoria classe sênior, né? E criar uma quarta classe, que são 3 classes, né? A quarta classe, né? Aí teria uma equiparação com a PRF, né? A PF equiparando com a PRF. Então teria uma quarta classe, ou seja, a PF, óbvio, não ia aceitar esse tipo de afronta, né? Você piorar ainda mais o salário. Então, essa questão da criação da quarta classe e da classe séria, isso aí não passa pela cabeça aí dos gestores de sindicato, nem pela categoria, nem pela gestão dos departamentos. Então, a proposta que foi feita é muito ruim, mas é o que tem para hoje. E vou mais além, né? Estamos diante de uma negociação. Então você pede lá em cima, o que eles fizeram? Jogaram lá embaixo, mas bem lá embaixo, né? E a expectativa é que se encontre pelo menos próximo ao meio termo, né? Então você pede 60%, o governo vem aqui com esses míseros 20%, né? 22%, mas 5% é colocado em classes acima, quer dizer, na PF piorou, né? Botaram classe para baixo, e
a proposta está muito aquém daquilo que foi aprovado no Ministério da Justiça. Então, nesse ponto, reajuste péssimo, criação de mais classes péssimo, a questão do DP também foi péssimo porque o governo quer justificativa jurídica para considerá-la como categoria de nível superior, né? Então, nesse balaio todo, a proposta foi ruim e botou um bodão na sala aí das polícias da União. Ofereceu uma mixaria. Essa que é a realidade. Mas qual é o ponto? Qual é o ponto? Vamos trabalhar alguns pontos aqui, tá? É verdade, aqui em 2024, né, a expectativa é que haja reajuste de benefícios, né? Então, o auxílio alimentação seja equiparado com o poder legislativo, poder judiciário, o que é uma boa notícia, né? Seria uma grande conquista, tá? Em 2024, a questão do auxílio creche também ser reajustado de 320 para 600 e poucos reais também seria muito interessante, mas seria 0% de reajuste praticamente, inclusive para o Carreirão. Para o Carreirão, que tem reunião dia 15 de dezembro, né? Tive até que anotar aqui dia 15 de dezembro. Então esse é o primeiro ponto, tá? O reajuste de benefícios provavelmente deve acontecer, tem 1,5 bi no orçamento, né? Lembrando que em 2024 o cobertor está muito curto. O governo precisa aumentar a receita para que possa diluir isso dentro da programação, né? Não é só de reajuste de serviço público, mas de toda a programação do governo no refere ao ano de 2024 e é preciso que também trabalhe-se legislativamente, né, para que possa também, digamos, criar folga, criar gordura no orçamento para poder gastar mais. Então, 2024 está severamente prejudicado, ao que parece 2025 e 2026 há espaço para uma negociação maior, tanto é que ofereceram percentuais de reajuste digamos aí, um pouquinho melhor em 2026 e em 2025 foi 5%. Então, esse ponto aí é interessante, né, que o cobertor é curto. Outra situação, o pessoal comenta, não, mas tem uma emenda aí do Nicoletti e tal. Pois bem, tem uma emenda proposta pela Comissão de Segurança que vai para a Comissão Mista de Orçamento, né, que provavelmente vai ser rejeitada. Governo nenhum quer um tipo de emenda no orçamento, seja na LDO, seja lá na LOA, principalmente, que vai ser a destinação da verba, colocando o governo contra a parede para reestruturar determinada carreira. Então, a gente tem expectativa de experiência de que essa emenda muito bem intencionada do referido deputado aí seja rejeitada, né? Tá? Então, isso aí, infelizmente, deve ser rejeitado. Torcemos que não, tem que lutar para que não seja, né? Então, essa questão aí de ter uma verba destinada é quase impossível, tá? Então, o que ficou acordado, né? Que os sindicatos têm a data de amanhã para negar efetivamente a proposta, que ela é péssima, é muito ruim, mas me parece que é o que tem para hoje, e o governo vai trabalhar uma possível gordura ainda dentro dessas negociações com as categorias de segurança. Então, a gente vai ter aí reajuste de benefícios, o que é positivo, e a gente também ainda não bateu o martelo se vai ser 0% no ano que vem, porque ainda vai ter uma negociação, mais uma reunião no mês de dezembro, no que se refere aí às categorias de segurança, em que vai ser discutido mais uma vez essa questão dessa gordura para saber se é possível dar um pouco mais aí para as categorias de segurança. Bom, isso está me lembrando Dilma Rousseff em 2015, né? Que ofereceu 15%, 5% em 3 anos, que a PRF assinou no último dia, e que a PF falou assim, eu não aceito, ficou 3 anos sem reajuste, chegou no último ano do mandato, Dilma, aquele 15% está de pé, ela pegou e fez uma reestruturação lá, acho que foi em 2014, quem me corrige é mais antigo aí, me corrige aí, tá? Mas esse governo é duro, esse governo é duro, aí, embora esteja negociando. Então, qual é a expectativa hoje, pelo menos, eu posso dizer aqui, da Polícia Rodoviária Federal, é trazer uma
sonhada equiparação entre o cargo de PRF e o cargo de EPA, né? Os EPAs, os escrivas, os agentes aí da Polícia Federal. Nem preciso ficar aqui justificando se é justo ou se não é. Eu nunca fui muito a favor dessa equiparação, como se fosse algo exatamente igual, mas a equiparação seria uma estratégia muito interessante, porque se o governo vier realmente com essa migalha e não melhorar isso aqui, a estratégia tem que ser essa. Porque se a gente ficar com essa migalha mesmo, se vier uma equiparação, pelo menos vem aí mais uns 10%. 10, 12, 13%, tem que fazer o cálculo certinho. E o governo já sinalizou que isso é possível acontecer. Lembre da Agência Nacional de Mineração, que era a única agência que não recebia conforme as demais agências, como a ANA, a Anvisa, a NTT. E isso aconteceu no governo atual. Então, a equiparação é possível, por mais que a gente ache que cada cargo tem sua peculiaridade, mas a equiparação é uma estratégia muito interessante, tá? E acredito que tem chance de vingar. Então, a gordura ainda para trabalhar, vai haver proposta, tá? Mas a criação de classe realmente foi decepcionante. E tem outra questão também, queriam tirar os aposentados dessa classe sênior aí da PF e da PRF aí. Então a PRF criaria mais duas classes para cima. Então, classe não, mais duas progressões aí para cima. Então, não ficou muito legal não. Aliás, é péssimo, né? Mas pelo menos há uma negociação, pelo menos há um start, pelo menos há uma conversa. Então, é possível que isso aqui melhore, efetivamente melhore um pouco, né? Mas ainda vai ser trabalhado o orçamento, tá? Então, botaram um bodão na sala, né? E pelo que a gente está sentindo, o termômetro que o governo em 2024 está muito amarrado. Então a ideia é fechar um acordo aí em 3 anos, né, de reajuste já, para depois não ficar com problemas no orçamento. Né? Se você fizer anual, você pode ter problema no orçamento e não conseguir por travas legais aí do orçamento. Beleza, pessoal? Então, o que eu acho? Acho que a estratégia da PRF hoje de conseguir equiparação é uma boa estratégia, né? E que a reestruturação dos moldes que foi pedida jamais não vão chegar nem perto. Mas se a gente chegar ali, pelo menos no meio termo, esses 22% se transformar pelo menos em 30%, pelo menos em 30%, tá? Pelo menos em 30%, né? Para pelo menos não perder o poder de compra, tá? Com o reajuste de benefícios e sem criação de classe, de aumentando os níveis. Isso aí, cara, a PRF já embarcou numa dessa muitos anos atrás aí, e hoje você tem um inicial que também está muito enferrujado. Então, a ideia é que essa proposta seja melhorada, o governo consiga trazer um pouco mais de gordura através de propostas legislativas, né, que estão lá dos precatórios, e as coisas melhorem. Mas a reestruturação daqueles bons jamais vai passar. Tá? E uma coisa interessante que eu já ia esquecendo de falar é que nessas mesas, pelo menos o que eu entendi, ninguém falou isso, mas pelo menos o que eu entendi é que a ideia do governo é que esse diálogo permanente seja quase que um programa de governo, é quase que uma característica inata do atual governo que pretende ficar mais alguns mandatos, né? Se perpetuar no poder. Foi dito na reunião, olha, a gente reconhece que há verdadeiras defasagens, né? É justa a sua reivindicação, mas por hora a gente não consegue atender a demanda em sua integralidade. No entanto, a gente pode prosseguir conversando para mais anos, para a gente estar sempre pautando essa recuperação salarial. Então, veja que o governo, ele também é malandro. Né? Então, essa característica de negociar, essa característica de reconhecer e agir, né? Isso é muito importante. Por mais que não chegue nem perto, mas o governo anterior permaneceu com as portas fechadas para os servidores durante 4 anos. Então, não é à toa que não foi reeleito, né? Então, a ideia é que o servidor deve ser respeitado, né? Não é só a polícia, não, mas todos os servidores, porque
trabalho em prol do cidadão aí. Pessoal, tô encerrando o vídeo por aqui. Comenta aí o que você acha. Você acha que vão melhorar essa proposta aí? Eu acho que dá para trabalhar com uma gordurinha a mais aí. Fosse uns 30% em 3 anos, sem esse aumento de classe aí, já tá do jeito que o barco não tá andando aí. Não seria tão ruim, desde que também tem esses benefícios reajustados. A coisa realmente não tá fácil. Vou deixar um vídeo para vocês muito legal aí, que fizeram do Hitler fazer o papel de presidente da República, né? E os generais falando assim, a PRF está se mobilizando. E aí ele fala, não, continua iludindo esses caras aí, pô, vocês são muito incompetentes e tal. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. O pessoal pediu o vídeo, tá aí, tá? Mas a gente tem que parar, pensar, refletir e tirar conclusões. E eu quero que você também deixe a sua opinião aí, óbvio. Vivemos em um ambiente democrático. Eu, na medida do possível, sempre leio todas, né? Se for ofender, eu não leio não. Tá bom, pessoal? Assiste o vídeo aí. Forte abraço. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur den Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.